Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais uma aula do nosso curso básico de filosofia. Curso básico esse, onde eu estou abordando aí as implicações, as especulações da filosofia quadrante. Bom, hoje eu quero falar do segundo mandatário da filosofia quadrante, consequentemente falarei da sufixação defteros. Levando em consideração ali a numeração, né, o número 2, a questão da oposição, isso é muito importante. Só lembrando que eu faço uso do Mário, consequentemente, como neo-doiverradiano. Veja, quando eu uso o prefixo neo-doiverradiano, neo, é enquanto ferreiriano que sou. Ferreiriano barra platônico, né? Se sou ferreiriano, sou platônico. Então existe uma implicação platônica muito grande aí na minha metafísica quadrantizante. Enfim, então, enquanto neo-doiverradiano, fazendo uso aí também do Olavo, do Aristóteles, da sabedoria judaica, eu quero falar aí do segundo, enquanto oposição, né? Veja, fazendo uso da década sagrada, do segundo mandamento da filosofia quadrante. Esse mandamento é muito importante porque é um mandamento que vai trabalhar a questão da quinariologia, é algo que eu estou escrevendo agora. Quando eu for falar do croma, ou seja, o defteros cromático, lembra lá, policromia, poli, muitos, cromia, a cor colorida, eu pego essa semântica do Goethe e trago para a filosofia quadrante. E eu entendo os cromas dentro de uma perspectiva carvaliana, né? Eu entendo como uma latência ontológica. O Olavo aparece aqui de modo alto, evidente, de modo esplêndido, belo, bonito e justo, para citar aqui termos platônicos, né? O belo, o bom, o bem e a justiça, o justo. O belo, o bom e o justo. Enfim, então hoje vamos falar. Eu vou tentar ser rápido, sucinto. Às vezes eu sou prolixo, vai me perdoando por isso. Eu vou tentar não ser prolixo hoje e resumir o que eu quero falar hoje, ok? Então fique conosco, ou melhor, fique comigo. Conosco porque tem gente que me ajuda a editar aqui, né? Enfim, fique comigo. Bom, como vocês já puderam observar, o primeiro mandamento é tudo é dado. E tudo é dado, na realidade, de modo apetitivo, porque há uma aptidão. Essa aptidão, ela é relacional, ela é uma qualidade e ela é cinemática. Quando eu uso o conceito aqui relacional, uso no sentido tanto ferreiriano quanto aristotélico. E quando eu uso no sentido cinemático, eu uso no sentido doiverdiano e, claro, qualidade no sentido aristotélico. Lembra que eu falei para vocês? Assim como funciona no primeiro mandamento, ou seja, tudo é dado em regulação, a ideia de existem aspectos, leis ontológicas que vão de modo puxante, aquilo que o Hermann Dover vai chamar de aspectos qualificantes. Existe um aspecto fundante, que funda, por exemplo, uma esfera de soberania, uma instituição social, Estado, família, os negócios, etc. E, além disso, existe uma esfera de soberania, um aspecto modal que qualifica, Dover vai usar essas expressões, aspectos qualificantes ou aspecto qualificante. O qualificante, na minha opinião, esse termo qualificante não faz sentido. Faz sentido dentro do nosso português. O Dover escreveu em inglês e em holandês, né? Bom, vai me perdoando aí, mas o português, por ser uma língua latina, português, espanhol, francês, italiano, na minha opinião, são as melhores línguas para se filosofar. O inglês é uma língua universal, é uma língua universal. Se a gente quer universalidade hoje, as coisas têm que estar em inglês. Porém, isso não quer dizer muita coisa em relação à dimensão literária. Então, enquanto filósofo, enquanto fazer uma filosofia,
O português é muito mais rico do que o inglês, do que o alemão, assim como o francês o é, assim como o espanhol o é, assim como o italiano o é. Então são aí idiomas importantíssimos no filosofar. Por quê? Porque são idiomas vulgares, né, vamos dizer assim, que possuem sua raiz no latim. E o grosso da filosofia, como vocês sabem, foi feito em grego e latim. O núcleo duro da filosofia foi feito nesses dois grandes idiomas. E nós falamos um latim vulgar, né? O português é um latim vulgar. Então, por isso, temos que amar esse idioma. Eu amo. Gente, que não sabe, por exemplo, depois que eu passei de fato a amar o português, eu todos os dias estudo a gramática, eu tento internalizar aquilo para dentro do meu eu, para dentro de mim. Tento fazer isso o máximo possível. Então, por exemplo, eu estou o tempo todo, para onde eu vou, tem lá um livrinho. Eu comprei um livrinho de bolso sobre gramática. Eu estou o tempo todo estudando gramática, o tempo todo lendo literatura, lendo poesia, os grandes do nosso idioma. Porque o nosso idioma é muito rico, a gente tem que amar. Ame seu idioma. Ame seu idioma. Aprenda outros idiomas, aprenda, mas ame seu idioma. Eu vou tratar aqui ainda, não sei quando, mas ainda vou tratar sobre isso, que é uma teoria que eu desenvolvi. Não é uma teoria ontológica, não é metafísica, é uma questão apenas pedagógica, que eu desenvolvi a partir do Olavo, que eu vou chamar de os 12 princípios letrais, letraduras. Eu uso esse neologismo, letraduras, as 12 letraduras. Eu vou demonstrar aqui, eu vou trazer. Provavelmente eu vou gravar um vídeo com um slide, eu vou aparecer novamente, né? Os vídeos que eu estou gravando. Eu dei uma pausa em relação a isso, aparecer a minha pessoa, a minha persona nos vídeos, né? Mas quando eu for falar desse vídeo, eu vou gravar. Eu preparei um slide sobre isso. Essa teoria está no segundo volume da Filosofia Quadrante. Segundo volume, onde eu trabalho o pensamento do Régis Jolivet, que é o tomista que mais me influencia, ou neotomista, para alguns. Então, enfim, aí eu vou demonstrar como o Olavo via o português, porque essa ânsia de amar esse idioma, amar o nosso idioma, veio do Olavo. Eu aprendi isso com o Olavo. Toda a ideia lá de formação do imaginário ficou tão propagado isso que a galera cita isso sem analisar profundamente. Eu vou demonstrar as implicações profundas dessa ideia da formação do imaginário com o Olavo. 12 princípios muito importantes, muito importantes. Vou usar aí o que eu aprendi com Rafael Falcon. Os cursos, eu fiz alguns anos atrás, eu fiz o curso dele sobre letramento, a ideia lá da passividade, né, os princípios passivos que ele desenvolveu, uma teoria muito importante. Na minha opinião, o melhor aluno do Olavo é o Rafael Falcon. É o melhor e maior. Depois temos aí o Ronald Robson. Então é gente que eu aprendo. Tem muito babaca, analfabeto no meio dos alunos do Olavo? Tem. Mas tem gente boa. Muita gente boa. Claro, o Olavo, se não me engano, ele teve mais de 80 mil alunos. Então é impossível esses 80 mil alunos serem de um nível tão alto como é o Rafael. Enfim, voltando, né? Eu quero falar com vocês em relação a essa lei tão importante. Que é a aptidão
para existir de modo insistentemente. Veja, quando eu digo existir insistentemente, estou considerando o quê? Lembra que eu falei para vocês? A teoria da prefixação apresentada pelo Mário Ferreira dos Santos no livro Ontologia e Cosmologia aparece na filosofia quadrante, pelo menos na metafísica da filosofia quadrante, usando aqui a simbólica, né, do alfa e ômega, aparece de modo principial, aparece como um alfa. E a sufixação, onde eu vou fazer uso da teoria do círculo de latência do Olavo, e vou ontologizar essa teoria, né? O Olavo, ele era, como já falei no último vídeo aí, ele era um filósofo aristotélico, então, dentro da dimensão da escada de Jacó, a simbólica da escada de Jacó, o Olavo estava subindo a escada. Enfim, então o Olavo, ele via essa teoria a partir da Terra, e ele tentava subir a escada. Bom, eu vou fazer o contrário, eu vou pegar essa teoria do Olavo, do círculo de latência, e vou usá-la de modo platônico, ou seja, vou partir de modo descensional para a Terra. Então, partir da nous, mundo das ideias, eidos, e descer até a Terra, o mundo fático, o mundo ôntico, a catamental. Então é isso que eu faço, eu inverto, né? Eu inverto. Enfim, dito isso, a teoria das leis mandatárias, como eu já falei, considera o Doiver, o Mário Ferreira dos Santos, o Aristóteles, o Olavo e a sabedoria judaica. E qual é as implicações deste segundo mandamento, ou mandatário? É isso que eu vou explicar agora. Isso é muito importante porque vai nos dar base para olhar para o quadrante e aprofundar fenomenologicamente o segundo e o terceiro princípio. Veja, a minha metafísica, ela vai considerar o eu tutus, ou seja, o segundo princípio e o quarto princípio. Então, esse segundo mandamento aqui, ele vai acabar reverberando de modo antropológico naquilo que eu estou trabalhando agora, que é a quinariologia. Então, eu não faço uma metafísica apenas olhando para o mundo fático. Isso é importante, deve ser feito, mas eu tento considerar o eu, a antropologia, fazer metafísica não só estendere, mas entendere. Tá entendendo? Então, esse mandamento aqui vai, pelo menos quando eu for trabalhar ele a partir da policromia, ele vai considerar a antropologia. E eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, continue aí para não perder, ok? Então, vamos lá. Então, gente, o segundo mandamento da filosofia quadrante é esse: tudo possui uma aptidão para existir insistentemente. Claro, eu estou tomando aqui o conceito insistência e existência ferreirianamente, a partir da sua teoria cronotópica da prefixação no prefixado. Prefixações no prefixado, assistência. Porque a assistência enquanto prefixado no tempo, enquanto ser aí, Dasein, né? Possui uma cronotopia, um sonsein, um sendo. O ser aí é ser aí sendo cronotopicamente dentro do tempo cósmico. Então, a aptidão para existir insistentemente é no sentido ferreiriano, quando eu uso o conceito aqui de existir, insistir. Então, se no primeiro mandamento, onde eu tinha dito que tudo possui, ou melhor, tudo é dado em regulação, eu falei que a unidade oposicional, a substancialidade quantitativa numeral e a espacialidade são leis ontológicas ferreiriana, doiverdiana e aristotélicas que puxa esse mandatário. Quais são as leis ontológicas que puxam de modo sintético esse segundo mandamento da filosofia quadrante? Primeiro, relação. Segundo, qualidade. Terceiro, cinematismo ou cinemático. Eu uso aqui relação tanto no sentido doiverdiano, ou melhor, aristotélico, quanto ferreiriano.
o aspecto qualitativo no sentido aristotélico e o aspecto ou a lei cinemática no sentido do Iverdiano. Então há um diálogo entre Mário Ferreira dos Santos, Aristóteles e Doiver nesse mandamento. Ou seja, tudo possui aptidão para existir insistentemente na realidade temporal. Então, esse é o mandamento, e é o mandamento enquanto universalidade, é universal. É isso? Aplica-se no mundo fático. Então, vamos pensar aqui a questão da aptidão. Veja, aptidão para insistir ou aptidão para existir. Essa aptidão se dá na realidade imanentizada, que quando é tomada apenas no seu lado material, sem o transcendente transcendentizando-se, torna-se, dentro do princípio cultural, ou seja, a relação dos tus, né? Torna-se uma desordem quedal. Então é por isso que eu falei, é impossível fazer metafísica dentro da filosofia quadrante sem antropologia. Por quê? Porque o ponto de partida da minha metafísica se dá na cosmovisão antinômica cristã, da criação e queda. Porque para a filosofia quadrante, ou seja, para a minha pessoa, o ponto de partida se dá nos 12 vetores eidéticos. Então é impossível não considerar os 12 vetores eidéticos na minha metafísica. Eu vou falar sobre os 12 vetores eidéticos, vou demonstrar os autores que eu uso também nessa teoria, que fundamenta essa teoria dos 12 vetores eidéticos, mas de modo geral é isso, é a cosmovisão cristã, que possui uma tríade, porém essa tríade não deve ser vista, melhor dizendo, né? Não deve ser vista como os reformados e os protestantes, até católicos, né, a veem. Ou seja, eu vejo ela no sentido antinômico, depois que nós podemos fazer uma análise da redenção enquanto aptidão para existir no coração do sujeito. Eu já falei sobre isso aqui, não vou entrar nisso novamente. Mas as leis ontológicas, de modo sintético, Mário, Doiver e Aristóteles, que puxa, lembra lá do que eu tinha dito do Doiver? Aspectos ou aspectos qualificantes, ou seja, as leis qualificantes, ou seja, as leis que puxam a aptidão para existir insistentemente são relação, qualidade e cinematismo. Então, a aptidão para existir se dá na Terra, se dá no mundo fático. Então, se eu quero subir a escada de Jacó, aristotelicamente falando, eu devo fazer o quê? Eu devo entender a aptidão das coisas. A aptidão é essa que possui, aristotelicamente, as potencialidades, ferreiramente, as virtualidades. E o Mário, gente, ele vai entender o conceito de virtualidade, claro, tem várias implicações, mas uma delas é justamente entender a virtualidade como uma latência, ou seja, para ele, a virtualidade indica sempre uma latência. E eu entendo a latência, aqui partindo ao modo aristotélico de filosofar, eu entendo a latência de modo carvalhiano, a partir da filosofia do Olavo de Carvalho. Vamos lá. Conhecimento por presença indica círculo de latência. E conhecimento por presença que indica círculo de latência, fenomenologicamente indica a contemplação amorosa, deixar a coisa ser na primeira. Ou seja, não impor a minha reação, mas partir da ação. Por quê? Porque se o conhecimento por presença que possui um patente com uma latência circular está aí dada em regulação, ela é por meio do 10º mandatário, o argumento ontotrinitatis, ou alcance, né? Tudo é um alcance ontotrinitatis. É impossível olhar para o mundo fático na filosofia quadrante, olhar para o mundo ôntico, né, na filosofia quadrante, sem a trindade. Então, se há um conhecimento e há o conhecimento por presença, porque o conhecimento só é na presença do mundo ôntico, porque é impossível ter conhecimento de algo sem a presença daquilo que existe aí criacionalmente. O ar, enquanto patente, então existe a dimensão
patente ôntica, essa dimensão patente ôntica eu vou chamar, aqui eu estou filosofando a partir da perspectiva aristotélica, eu estou subindo a escada, viu, gente? O A dentro do sentido acatamental, aí vem a teoria do acatamento. Porém, não há apenas o patente acatamental, quadrantizante ou geometrizante. Há as latências, as virtualidades latentes naquele ôntico patente acatamental. Então, conhecimento por presença é perceber a acatamentabilidade ôntica do patente e, consequentemente, enquanto virtualidades, perceber a latência circular naquele patente aí. Por isso que é impossível filosofar sem ser ciente. Para citar aqui o Zubiri, né? Lembra do primeiro mandatário? O Zubiri aparece de modo autoevidente. Então vamos lá. Quando eu olho, por exemplo, vou usar o exemplo do Olavo. O Olavo usava o gato, né? Quando eu olho para o gato, eu vou perceber o gato em dois aspectos: patente e latente. Veja, primeiro ponto, eu devo fazer a distinção fenomenológica noesis-noema, que é Russell, porque há um gato a qual eu conheço e há um gato a qual eu direciono, de modo relacional. Aqui, gente, vem a tríade gnoseológica da filosofia quadrante: conhecer, ter, relacionar. Veja, quando eu uso o conceito ter, já há implicação do patente a qual eu me submeto. Tá entendendo? Já a circularidade entra no conhecer, a circularidade latente. O círculo de latência entra no conhecer. Tá entendendo? Anderson, eu não sei o que é isso, conhecer, ter, relacional. Tem um vídeo explicando sobre isso aí. Não vou explicar isso novamente, porque vai tomar tempo, né? Então, quando eu patenteio o mundo ôntico e vejo o gato aqui agora patente, eu faço em dois aspectos: noesis, onde eu conheço, e noema, onde eu direciono. Isso é fenomenológico. É Russell, Olavo de Carvalho, Aristóteles, de modo explícito aqui, né? Noesis e noema. Lembra do Aristóteles? No livro Categorias, eu vou repetir isso é importantíssimo, porque com isso nós temos aqui as bases para a fenomenologia. Quem inaugurou a fenomenologia não foi Russell, foi Aristóteles. Eu sempre gosto de dizer isso, a galera acha que Russell inventou a roda. Não. Russell reagiu àquilo que os pensadores escolásticos e o Aristóteles já tinha feito, né? Ele reagiu de modo modernista. Então ele usou uma linguagem dentro da modernidade, mas ele não descobriu nada novo. Já estava Aristóteles. Quando Aristóteles disse, né? Se desaparecer o mundo conhecível, o extramentibus, desaparecerá, o conhecimento. Porque filosofar é ação, eu devo me submeter à realidade. Mas se desaparecer o conhecimento, ou seja, o eu que conhece, o mundo conhecível continua existindo. Por quê? Porque o mundo conhecível não depende do eu que conhece. Ficou claro? Então, quando eu olho para o gato, eu devo perceber a distinção antinômica do Russell, noesis e noema. Então, enquanto noesis, eu posso conhecer e perceber as imagens que são plasmadas no meu eu. E o gato agora pode se tornar algo imagético enquanto conhecimento, mas não direcionado. Por exemplo, eu já expliquei isso. Conhecer, né, não é a mesma coisa que ter. E já me criticaram. Por isso que foi importante eu gravar o primeiro vídeo, né? Falando que esse conceito de ter não pode ser tido como gênero. Um conceito como gênero supremo. Porque não possui implicações filosóficas robustas. Isso é mentira, porque eu estou partindo. Eu me esqueci disso, né? E a gravação do penúltimo, né? Da 10ª aula, me fez recordar disso. Esse conceito de ter surgiu dos meus estudos do Zubiri. Foi o Zubiri que me ajudou a desenvolver essa conceitualização: conhecer, ter, relacionar. Então, o ter diz respeito ao ter aqui e agora. Então,
Eu posso isolar-me enquanto noeses e ficar apenas com as imagens do mundo das coisas. Isso também está no São Tomás de Aquino, na questão da imagética, das imagens. Tem um livro do teólogo e pastor Jonas Madureira, que, se não me engano, foi a dissertação de doutorado dele, que ele fala trabalha essa questão da imagética, do mundo das coisas, etc. De modo geral, ele vai trabalhar a questão das imagens em São Tomás de Aquino. Nessa questão do conhecer o mundo fático, o mundo ôntico, como isso se dá, as imagens, analogia a entes, etc. Enfim, é um livro muito bom, leia. Jonas Madureira, coloque Jonas Madureira e o livro que ele escreveu sobre São Tomás de Aquino. Vai ajudar a entender o que eu estou dizendo aqui. Então, noeses, na noema, teresionado, possui dois princípios, patente e latente. Então, quando eu olho para o gato aqui agora, enquanto patente ôntico acatamental, na minha noesis imagética coercitiva, eu vou percebendo, eu vou tomando posse da circularidade latente, que vai assumindo virtualidades naquele ato patente aqui e agora. Então, eu poderia usar aqui os conceitos do Mário, os fatores emergentes e fatores predisponentes. É muito importante isso. Mas também poderia usar aqui a questão da ação e da paixão, os acidentes e as dimensões predicativas predisponentes no gato, que também ajudaria a pensar isso. Mas quando eu olho para o patente imediato do gato, enquanto ação emergente, ou seja, ação, Aristóteles, emergente, Mário Ferreira dos Santos. Então, enquanto ação emergente, entendendo aquilo que o Mário chamava de fatores emergentes, né? Ao patentear o gato, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que o gato mia, que o gato ronrona, que o gato escala, caminha, come, dorme, acorda. São ações que não são mero acidentes. O ronronar, o miar do gato não é um acidente, faz parte do gato enquanto ação emergente. É uma ação emergente. É uma propriedade. Já enquanto paixão predisponente, o que eu vou encontrar no gato? O carro pode atropelar o gato na rua J. O carro pode atropelar o gato na rua D. O gato pode levar um banho do dono A. O gato pode levar um banho ao caminhar na rua no período de chuva. O gato pode ser molhado, o gato não pode ser molhado. O cachorro pode correr atrás do gato e morder o gato, sangrar o gato, matar o gato. O gato pode brigar com outro gato. Isso são o quê? São acidentes que assumem uma predisponência. É estendere. Não faz parte de modo predicativo. Não são propriedades predicativas no gato. No gato. Mas enquanto acidentes predisponentes, a ideia da paixão, né? Paixão e ação são categorias aristotélicas, gente. Só para deixar claro. Então, o carro atropelar o gato, por exemplo, faz parte dessa circularidade latente do gato. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Pode ser, pode não ser. Por isso que é uma paixão. Tá entendendo? Então, quando eu acatamento patentemente, enquanto conhecimento
presente do gato aqui agora, na minha noesis, e vejo essa noema, eu percebo que o gato possui um senso de presença. E ter senso de presença é perceber o patente, como já falei, né? E pela minha imaginação, eu vou, ao analisar os fatores predisponentes, eu vou, nesse patente chamado gato, vou vendo as latências enquanto ação, paixão, paixão, ação. Tá entendendo? Aquilo que está passivo no gato é aquilo que está ativo no gato. Então, o gato ser atropelado faz parte da latência do gato, é uma possibilidade na realidade, não é isso? O gato miar faz parte do gato, está na realidade. Mas o que muda, para usar aqui a linguagem ferreriana, o que muda é que o gato ser atropelado não faz parte de modo predicativo, não é uma propriedade do gato, não faz parte do ser do gato. Já miar faz. O que o gato faz, o gato mia. Miar faz parte do gato. Só que isso não é uma essência ontológica, é uma essência predicativa. É uma essência enquanto propriedade do gato. Eu já falei sobre isso, né? Por exemplo, para ficar claro, quando eu digo assim, ó, Anderson fala. O falar aqui, filosoficamente, indica o quê? Indica que não é um mero acidente. Anderson falar não é um mero acidente. Falar aqui é uma propriedade de Anderson. Agora, quando eu digo assim, Anderson fala português. Português já é um acidente. Eu poderia falar alemão, inglês, espanhol. Não, mas eu nasci no Brasil, então eu falo português. Compreendeu? Então, para ficar claro que é dimensão de fatores emergentes e fatores predisponentes. Eu estou tomando aqui conceitos do Mário Ferreira dos Santos e analisando o círculo de latência do Olavo. Até porque o próprio Mário dizia que a virtualidade, que faz parte lá de um dos vetores, né, antinômicos, virtualidade e atualidade, né, faz parte aí da latência, porque o próprio Mário diz que a virtualidade indica sempre uma latência. E eu entendo latência a partir do círculo de latência, que é um conceito do Olavo. Então, o gato, ele possui uma ordem cósmica. O gato, ele participa de todas as leis ontológicas, então eu posso analisar o gato na década sagrada, nas categorias aristotélicas, nos aspectos modais do Iverdianos. Então o gato está refratado porque ele é uma criação ôntica, está aí, criado por Deus. Deus é o sustentáculo, porque Deus tudo emanou. Então, se Deus tudo emanou, eu posso analisar o gato em todas as leis ontológicas já captadas, consequentemente isso indica que o tempo cósmico atravessa o gato. Então, pegando essa ideia do Dove de tempo cósmico e círculo de latência do Olavo, o que isso nos indica? Indica que o gato possui o agora, o patente ôntico, que eu posso terecionar por meio da minha noesis, que imagina o gato enquanto eu conhecer, de modo relacional. Então existe o gato aqui agora, porém esse gato não é apenas aqui agora. Veja, aquilo que chamamos de presente é uma fração. É fração. É fração, o tempo todo é fração. O passado e o futuro não existe, no sentido de assumir existência prefixada. Inclusive, a própria presentificação deve ser analisada dentro de uma conceitualização filosófica na fração. Então, quando eu falo ter aqui agora numa fração. Então, ter é fração. Terecionar qualquer coisa ôntica acatamentativa é fracionário. Ok? Isso eu vou trabalhar também quando eu for escrever o meu livro sobre o Agostinho, que é aí um autor importante na filosofia quadrática. Então, quando eu olho para o tempo cósmico
atravessando o gato, eu vou perceber o quê? Que o gato possui uma aqui agora, presente, patente, direcionada, e, consequentemente, dentro de sua circularidade virtual, latenteal, há um passado do gato e há um futuro do gato. E esse passado do gato e futuro do gato, eu vou analisar os fatores emergentes pré-exponentes. Então, por exemplo, o carro pode atropelar o gato. É uma possibilidade futurística que assume uma latência no gato. É uma possibilidade latente do gato ser atropelado. E o carro atropelar o gato indica o quê? Indica fatores predisponentes, enquanto paixão. Ele sofre de outro algo. Entendeu? O cachorro mordeu o gato. Ele sofre de outro algo. Por isso que eu vou usar o conceito do Aristóteles, paixão. Já a paixão indica o que? Indica a ação do gato, um exercer poder. Um exercer poder. Então, o gato miar, ele está, por meio da sua natureza sensitivista, exercendo o poder. Então, ele mia, porque é da sua natureza miar. Então, eu posso perceber agora, quando eu olho para o gato lá deitado na cama, eu posso ver o círculo de latência. E, gente, o círculo de latência deve ser entendido dentro de um princípio de inesgotabilidade. Eu já falei isso, né? É impossível esgotar os acidentes de um ente. Isso se aplica, porque esse conceito do Olavo é bem aristotélico, esse conceito filosófico de círculo de latência. Então, é impossível esgotar o círculo de latência de um gato, é impossível. Seja refratando para o passado ou futuro, esse gato aqui é agora. Tá entendendo? Então, deixando claro, o patente é o que acontece no momento. Fracionário, como eu já acabei de falar. Vejo agora o gato miar. O miar do gato agora está assumindo uma patência, descendo de ser uma latência. O gato foi atropelado na rua J, diante dos meus olhos. Isso aconteceu o quê? Aconteceu no patente, enquanto acontecimento no momento. Então, o círculo de latência lembra um conceito teológico apocalíptico, da ideia do já e ainda não. Já pode acontecer. Ainda não aconteceu, mas já pode acontecer. E quando acontece, acontece aqui agora. Então, o círculo de latência é um conceitual bem importante para mim. Porque eu vou considerar essa teoria do círculo de latência trazendo não só para o campo ôntico, mas considerando no campo ontológico. Então ficou claro aqui, né, a dimensão de virtualidades. Então, a aptidão para existir considera o círculo de latência, claro, o círculo de latência considerando as filosofias de Aristóteles e Mário Ferreira dos Santos. E claro, Doiver. Porque quando eu olho para o círculo de latência do Olavo de Carvalho, eu trago os conceitos de fatores emergentes pré-exponentes do Mário Ferreira dos Santos, trago os conceitos de ação e paixão do Aristóteles e trago o conceito de tempo cósmico do Doiver e enriqueço essa teoria do Olavo. Antes o Olavo não disse isso. Você está atraindo o autor. Sim. Se eu estou enriquecendo a teoria dele, consequentemente, possa ser que algo que eu acabei de falar aqui, o Olavo não tinha dito. Ok? E o Olavo ele produziu muitas ideias que ele não esgotou, ou melhor, esgotar não, é impossível esgotar um assunto, né? Até porque nós somos sencientes, nós somos onipotentes. Mas ele não deu um aprofundamento a muitos de seus conceitos filosóficos. Então, sim, de fato, possa ser que eu falei alguma coisa que o Olavo não falou. Isso é totalmente normal. Enfim, dito isso, veja que quando eu digo que tudo possui uma aptidão para existir,
E o atomo, no sentido de virtualidade, virtualidade, como falou o Mário, indica uma latência, e a latência indica o círculo de latência do Olavo de Carvalho. Isso já demonstra que esse mandatário é importantíssimo. E toda essa multifacetação que eu acabei de falar aqui, do círculo de latência, só é na Trindade. Só é na Trindade. Agora vamos explicar aqui, novamente, alguns conceitos importantes. Já falei, né, que a aptidão para existir indica a terra, a imanência. Porque sem um senso ontotrinitatis, não há senso de aptidão das coisas existindo aí o tempo todo. Que vai virtualizando-se, né? Não é isso? Outro conceito importante do Aristóteles que a gente pode fazer uso aqui é a tímese parabólica. O que é a tímese parabólica, Anderson? Veja o que o Mário escreveu sobre isso. Do grego tímesis, apreciação, e parábola, comparação. Então, pegando aqui os dois conceitos, o Mário chega num significante ou num significado, que é apreciação por comparação. Veja o que ele vai dizer, ó. A tímese parabólica consiste numa apreciação por comparação entre o que temos e a perfeição específica da qual não temos posse atual. Aqui está o ponto, ó. O que temos agora, de modo específico, e o que não temos posse atual. Somente Deus, gente. Agora que encerra a citação do Mário. E tento explicar. Somente Deus é ato puro. A tímese parabólica não se aplica a Deus. Porque Deus é a perfeição perfeitíssima. Não sei se é uma tautologia redundante. Sim, pode ser. Mas Deus é a perfeição perfeitíssima enquanto ato infinito. Ser supremo. Então, a tímese parabólica só se aplica na tripartição do ser. Tudo aquilo que no mundo sensível, mundo das sombras, finitiza-se, é o que? É por referente, onticamente falando, é imperfeito. Imperfeito no sentido de ser quedar ou influenciado pelo pecado, não. Imperfeito no sentido de há uma possibilidade de melhora. Porque se eu olhar para qualquer coisa no mundo hoje que dizer ele já assumiu toda a sua perfeitabilidade, eu estou colocando aquilo enquanto ato puro. E nada que é existente, que sustentiza-se, é perfeito puramente, é ato puro. Só Deus é ato puro. E tudo que é relativo na ordem cósmica, seja serente, seja intermediário, seja sujeito, é por inferência imperfeito, porque não atingiu o seu grau máximo. E nunca vai atingir, enquanto existir na ordem das sombras. O mundo das sombras, o mundo imperfeito. Então a tímese parabólica indica justamente isso. Tomar posse daquilo que não temos ainda. Que aparece apenas, aqui o conceito do Mário novamente, ó, virtual. Apenas na virtualidade. É uma potência, para lembrar novamente o conceito do Aristóteles. Eu estou agora em ato, me santificando. Mas eu posso melhorar. Eu posso ser mais santo. Eu posso ser mais sábio. Tá entendendo? Então a tímese parabólica é importante também para a gente compreender a aptidão para existir. Porque tudo possui essa aptidão ontológica para existir. Insistentemente. E eu só posso entender isso aqui, gente, esse mandatário aqui, se eu entender aquilo que o Olavo disse. Sem o senso de eternidades, ou seja, dentro do mandatário, alcance ontotrinitatis. Sem o senso, vou parafrasear o Olavo, sem o senso
da Trindade, não há senso da realidade. O Olavo vai dizendo aqui, sem um senso da eternidade, não há senso da realidade. Eu só posso ter o senso da realidade se o senso a priori, não toma aqui o a priori no sentido kantiano, né? Se o senso trinitário, se o senso da eternidade tiver refratado no meu coração nishamazial. Então, sem um senso de eternidade ontotrinitatis, não há um entendimento da aptidão para existir. Então, sem o senso de eternidade ontotrinitatis, a aptidão cai numa desordem imanentizante. Aqui entra os vetores eidéticos de desordem que é Down. Tá entendendo? Por isso que eu tô falando que é impossível entender a metafísica da filosofia quadrante sem a cosmovisão antinômica da criação e queda. Então, se tudo aqui no sentido do Pan é dado, tudo é dado enquanto possuição primária, que é a aptidão para existir aqui e agora no quadrante. Então, há um jogar-se. Há um jogar-se enquanto, primeiro, relação. Relação, trabalhando a relação no sentido ferreiriano, né? Porque tem um sentido aristotélico que o Mário vai fazer uso. Só que vamos trabalhar aqui no sentido ferreiriano. Toda relação, segundo Mário Ferreira dos Santos, a relação indica o quê? Indica o número 3. Então, toda relação retrocipa-se na unidade, na oposição, né? E na unidade. Lei do 2 e lei do 1. Logo, toda relação é uma unidade oposicional. Aí vem o dado em regulação. Porque o dado em regulação remonta ao quê? O dado em regulação remonta à ideia da unidade oposicional. Não é isso? O que puxa o primeiro mandamento da filosofia quadrante? A unidade oposicional, a substância quantitativa numeral e a espacialidade, sistentemente. A sistência, né? Logo, se a unidade oposicional puxa tudo aquilo que é dado em regulação e de modo antecipante ontotrinitatis, tudo possui uma aptidão para existir insistentemente. A insistência aqui é uma insistência enquanto obstinação. A realidade, gente, ela é obstinada. Ela é obstinada. Então, a lei do 3 é importante aqui, enquanto relação. Porque vai assumir tudo aquilo que é dado em unidade oposicional, de modo substancial. E veja, a substancialidade é o átomo no sentido acatamental. Ou seja, é a matéria. Claro, quando eu uso a minha consciência intencional. Não existe essa distinção que eu estou fazendo aqui sem o eu. Se eu tirar o eu outro, a matéria e forma é uma coisa só. Não há um primeiro e um segundo. Esse primeiro e segundo só é a partir do momento que eu uso a minha consciência intencional. Então, quando eu olho para a realidade e uso a minha consciência intencional no mundo da coisa, porque toda consciência de algo é uma consciência em ação de submissão, né? Então, quando eu me submeto à realidade e acatamento à realidade, que eu vou perceber primeiro, próter, a forma vestindo uma rilé, a matéria, a madeira, né? A teoria do acatamento. A estrutura de individualidade, como diria Doyle. A lei de proporcionalidade intrínseca, como diria Mário Ferreira dos Santos. A dimensão enquanto exidade de individuação singular, como disse, né, o Dunstan Scott. A circularidade latente no patente, enquanto conhecimento por presença, como diria Olavo de Carvalho. Então, a relação é importantíssima aqui. Outro ponto é a qualidade. Ou seja, quais são as qualidades que vão assumir no mundo da coisa? Acabei de falar no círculo de latência. As qualidades predisponentes e as qualidades emergentes. Por exemplo, que eu citei, as qualidades predisponentes e emergentes do gato, enquanto ação e paixão. Porque, gente, não há qualidade sem uma antecipação na ação-paixão, categorias aristotélicas. Eu enxergo as categorias aristotélicas
Não com meras palavras gramaticais como a galera faz aí. Aquilo ali é ontologia pura. É ontologia. Eu vejo aquilo ali como leis ontológicas. Assim como eu vejo a década sagrada, assim como eu vejo os aspectos modais, eu vejo as categorias aristotélicas como leis ontológicas. E por fim, o cinematismo. O que é o cinematismo? É um aspecto modal. O cinematismo diz respeito ao movimento. E o movimento indica o quê? Indica, dentro de uma antecipação no esquema ontológico do Doiver, indica uma kratia. E é impossível falar de kratia, ou seja, poder, sem remeter novamente a Aristóteles. Ou seja, sem meter de modo qualitativo a ação e a paixão, porque a qualidade, novamente, antecipa-se na ação e paixão. Então, o cinematismo, enquanto movimento, indica o que? Indica ação e paixão. E ação e paixão indica kratia, poder. Daí vem o aspecto modal da kratia, que o Doiver não desenvolveu. Isso foi colocado por mim e com a ajuda de um outro amigo, um outro autor. A kratia, o aspecto crático da realidade temporal normativadora. Porque ação, eu posso exercer poder enquanto ação sobre um artefato cultural. Na relação eu, tutus, o meu patrão exerce poder sobre a minha pessoa. E está exercendo. Por exemplo, eu estou aqui no meu trabalho agora, gente, na portaria. E estou sendo observado por um funcionário da empresa aqui que eu trabalho. Aí, em uma hora, eu tenho que mandar aquilo que chama-se de QAP no grupo. Se eu não mandar, o que ele vai fazer? Ele vai ligar para o celular e vai dizer: Anderson, por que tu não mandou o QAP? Mande o QAP. Ele está exercendo o quê? Exercendo um poder. É um poder consensual, porque o poder... Foucault tá certo aqui, viu? O poder não é só repreensivo. A galera erra, achar que poder só é repreensão. Não. O poder também, ele vamos dizer, sublime. Ele é circular no sentido de haver inferências ativas, haver eu esqueci do conceito que eu ia usar, um conceito sociológico. Enfim, há um consenso no poder, um consenso que não é necessariamente ruim. Há uma bonança nesse consenso, onde eu vou usando aí uma sociabilidade na relação eu-tutus. Tá entendendo? E essa ideia da kratia aqui, ela vai desde o mundo natural ao mundo cultural. Então eu vou além do Foucault. O Foucault analisa o biopoder, a dimensão do poder, a microfísica do poder apenas a nível cultural. Ele acaba caindo no historicismo, né? Porque ele bebe do Nietzsche, bebe de outros autores que são historicistas. Nietzsche não era necessariamente historicista. Nietzsche absolutizava o Obemesh, o homem como medida de todas as coisas, destruindo aquilo que ele chamava de espírito apolíneo, que foi desenvolvido pelo Ocidente. Ele cita aí o cristianismo, por exemplo, cita o Kant, né? Para ele, o Kant era um cristão. Kant deveria ser execrado. Em certo sentido, ele está correto quando a gente faz uma análise ali do século XX, a ideia de o domínio da natureza por meio da racionalidade burocrática. É daí que vai surgir um conceito a partir dessa influência do Nietzsche, dos neomarxistas, né, da escola de Frankfurt, a ideia de racionalidade burocrática. Então, a razão burocrática, que também foi analisado pelo Weber, né, acabou reduzindo o homem a números. Aí ele vai usar lá o Marx também, a questão do capitalismo. Não vou entrar nisso aqui, gente, agora. São temas aí bem ricos para a gente poder trabalhar sociologicamente. Mas enfim, só para a gente elucidar aqui o que é ação, paixão e a ideia da kratia. Que essa ideia aqui da ação, paixão e kratia é um diálogo extraordinário entre o Doiver e o Aristóteles. Que, pasme, o Doiver não... Se o Doiver visse isso aqui, ele ia me xingar. Porque ele era crítico ferrenho do Aristóteles. Então, a aptidão para existir deve considerar
a antropologia. Porque se eu não considerar nessa aptidão para existir aquilo que foi dado por Deus, de modo ontotrinitatis, eu vou cair no imanetismo. E cair no imanetismo eu caio numa desordem quedal. Aí entra a antropologia e vem o segundo defteros, ou seja, aquilo que eu vou chamar de defteros enquanto ignorância e discordância. E o que é isso, Anderson? Agora a gente entra para plasmar aqui o mandatário e a sufixação ontológica. Aí entra aquilo que eu chamo de ignorância, discordância. Veja, o termo ignorância, ele vem do grego agnoia. E de fato, nós somos ignorantes. Somos ignorantes por várias questões. Na minha análise do Doiver sobre o aspecto modológico que está refratado no ser sujeito, eu vou usar aí a distinção que o Doiver faz, né? O pré-teórico e o teórico, para analisar a questão da lógica. Enquanto dimensão pré-teórica, há aquilo que eu chamo de agnoiologia. A agnoiologia, gente, para quem não sabe, é um conceito que foi usado por um epistemólogo chamado James Ferrier. Não é conhecido, eu tirei do James Ferrier essa ideia do agnoiológico. E o agnoiológico não é epistemológico. A agnoiologia é aquilo que o Doiver chamava de dimensão pré-teórica, o que o Russell vai chamar de pré-doado. E é na dimensão agnoiológica pré-teórica que a gente acatamenta o mundo das coisas, tá entendendo? Veja que está tudo casado. O indivíduo não pode me acusar de inconsistência. Todas as ideias da filosofia quadrante, uma está costurada na outra. E eu estou demonstrando isso. Então, eu tomo a ignorância no sentido aí, lógico, mas também tomo a ignorância no sentido ontológico. Só que a realidade não é uma ignorância discordante. Aquilo que a gente acha que é uma discordância extramentibus é uma crise, mas é uma crise que se supera na própria realidade, porque Deus criou a realidade de modo harmonial. Aquilo que a gente vê de crises ou de uma crise discordante, porque de fato existe a crise, mas a crise da realidade ela não é uma diacrise, ela não se separa, ela é uma sincrise, é uma crise que se unifica de modo harmonial, tá entendendo? É uma reunião harmonial, por isso que eu falei, matéria e forma, rilei mofer, não são coisas que uma sobrepõe sobre a outra. Quando eu digo que morfé vem primeiro, eu estou trazendo a implicação da consciência intencional ao acatamentar a coisa. Mas se eu tiro essa consciência intencional, elas são uma coisa só, de modo sincrítica. É uma sincrise reunial harmoniosa. E essa distinção de prota e delta se perde. Não precisa. Porque é de fato uma crise que se une. Tá entendendo? Porém, quando a gente percebe alguma inconsistência na realidade ôntica, essa inconsistência não está na realidade, está em mim. Eu sou o problema. É isso, enquanto filosofia quadrante com a sua influência cristã, é isso que ela vai assumir. Eu sou ignorante, não no sentido aqui lógico, mas no sentido ontológico, ou antropológico, né? Ontoantropológico, aqui na areologia. Então, a ignorância é importante para entender a aptidão para existir. Lembra que eu falei? A aptidão para existir sem o senso ontotrinitatis, ou seja, sem o senso de realidade, que é o Olavo, eu caio no imanetismo. Caio no imanetismo, vai gerar o quê? Ignorância, mais ignorância. Aí vem a sabedoria judaica. Um abismo leva a outro, um abismo leva a outro. Então, se eu não tomar cuidado, eu vou cair, eu vou virar um bicho. É isso que está acontecendo na modernidade. Não é isso? As ideias, elas vão cair em abismo por causa dessa percepção de se perder diante a eternidade, gente. O próprio Eric Foegler já falou sobre isso na ideia da imanentização do Descartes.
Então, tomada logicamente, a ignorância, enquanto agnoia, gente, uma agnoia senciente, né? Ela de fato é limitada, por isso que temos o desconhecer, ocultalizante. Tá entendendo? Se eu desconheço as coisas e ela se oculta, o problema não está na realidade, está em mim. Eu sou o problema. Então, a ignorância é muito importante para esse entendimento. Então, veja, a presença do ente ôntico, que é ser, e se é ser é ente ôntico, o é enquanto latências. Eu já expliquei isso. Então, existem possibilidades latentes que são reais e possibilidades latentes que são essenciais. E como eu falei, a essência enquanto ontologia não deve ser vista apenas a partir da perspectiva extramentes ou extramentibus. Ela deve ser percebida no eu, antropologia. Aí vem a ignorância, a desordem, o ocultar. Então, esse defteros policromático nos apresenta o resultado de ação, enquanto ânsia, né? Lembra lá? Sufixação. Alfa e ômega, ou seja, sufixação enquanto ômega ontológico. Então, esse defteros policromático nos apresenta o resultado de ação, ou seja, uma ânsia. Ânsia enquanto submissão. Aí aqui eu lembro do Aristóteles. No livro Metafísica, Aristóteles diz o seguinte: todo aquele que se espanta ou se assombra, logo se sente senciente. O Zubiri, tá vendo? Zubiri, ele tá nessa linha aristotélica, né? Se sente, logo se sente sendo, é um ser ignorante. Então, logo sente ser um ignorante. Defteros. Então, a agnoia é um princípio onto-antropológico. Por quê? Por causa da desordem quedal. A desordem quedal refratou na minha enxamá imortal as vetoriedades de desordem. Eu sei que é complexo o que eu estou falando aqui, porque eu estou sintetizando vários autores, estou desenvolvendo uma semântica própria. Então eu entendo. Mas tem que enfrentar isso aqui. Então, se me espanto e me assombro, me sentindo, enquanto defteros, um ignorante, né? Me espanto diante o circo de latência senciente da substância, que é dada em regulação mutua trinitatis. Se eu me assombro, esse assombrar mostra noematicamente ou noesicatimamente que a verdade da coisa ela é uma discordância distante. Por isso nós estamos o tempo todo lutando. Filosofar é luta, porque eu estou lutando para que aquilo que está oculto se revele enquanto ordem criacional. Mas para isso eu devo me submeter enquanto ação de submissão. Aí vem os macros erros. Quando eu não entendo que sou ignorante e eu absolutizo a reação, eu acabo me achando Deus diante da realidade. Isso é um erro. Um erro. Então, para terminar, vamos continuar aqui, ó. Então, a realidade, ela não é ignorância. Porque a realidade natural não caiu. Nós
Nós que percebemos as latências que está ocultalizado e eu vou usando meu eu racional e intuicional, vou patenteando as latências. Nós que somos desordens eidéticas noéticas. Então, a ignorância sem ação, ela gera vários problemas. E aqui vem aquilo que eu chamo de o quinário da ignorância, sem a ação de submissão. Veja, gente, todos erramos, todos. O problema é errar no macro. O problema é perder diante a aptidão da existência do mundo aí, perder enquanto lei do 10, mandatário 10, perder o transcendente. Novamente, repito, Olavo disse, sem o senso de eternidade não há senso de realidade. Isso gera imanentização. E a ignorância, ela deve ser analisada aqui. Porque nós já estamos analisando apenas as verdades ontológicas enquanto dimensões apodíticas. Eu filosofo a partir do quadrante. O que era o quadrante? Eu outro. Então não tem como eu analisar somente o terceiro princípio sem o eu outro. Eu estaria traindo o quadrante. Então a lei de tudo aquilo que possui aptidão para existir deve ser analisada a partir do defteros ou segunda sufixação ontológica policromática. Então, o problema ao trabalhar a ignorância aqui no sentido desordenal é os macro erros. Porque não existe, vocês sabem disso, inerrância filosófica. Todos os filósofos vão errar em algum ponto. O problema é quando ele erra no todo, no macro, que é o problema da modernidade. Mas vamos lá, que quinário é esse? Primeiro ponto, repugnância. O que é a repugnância? A aversão, a repulsa. Então, o indivíduo que é ignorante, sem o filosofar acionativo, sem a ação de submissão, ele vai ser ontologicamente um ser da aversão, um ser da repulsa. Ele vai relutar contra a realidade patente e latente. Além da repugnância, há a macro insignificância. Porque o indivíduo que filosofa sem filosofar da ação, sem a ânsia, gera essa desordem enquanto ânsia, que é a ignorância desordenal. Ou seja, ele apequena, enquanto macro insignificância, a realidade. Ele apequena a realidade, caindo em quê? Caindo naquilo que o Dove chamava de reducionismos. Repugnância com macro insignificância gera o que, gente? Gera aqui arrogância. Porque o indivíduo vai arrogar para si o privilégio da reação, destruindo a ação. Por isso, você não deve estudar filosofia. Você deve estudar a realidade e submeter a ela. Não estude as ideias da filosofia quadrante. A minha filosofia, a filosofia de Beltrano, Ciclano. Estude a realidade criacional. Não queira reduzir, isso é arrogância, reduzir o sistema, a realidade a um sistema filosófico. Nenhum sistema filosófico irá abarcar de modo esgotável a realidade criacional. Porque nenhum filósofo é Deus. Se há repugnância, macro-insignificância, arrogância, há uma macro-discrepância. Ou seja, a arrogância gera essa discrepância onde o meu eu, na realidade, se perde, se desequilibra. Há um desequilíbrio desordenal, que só é explicado na teoria dos 12 vetores, em especial os 6 vetores de desordem que dá.
Isso vai gerar o quê? Vai gerar diante a realidade, vai gerar a macro inoperância. Sem ação, gente, há uma macro inutilidade. Tá entendendo? Então aqui, a absolutização da reação cauteriza o sujeito. Isso vai gerar o quê? Vai gerar o imanentizar-se. Aí vem novamente, tudo possui aptidão para existir. E toda aptidão para existir se dá na imanência. E essa imanência, sem o senso de eternidade, perder-se-á na desordem. Que desordem? A desordem do imanentizar-se, do confrontacionalizar-se, calamidantizar-se, iniquidacionalizar-se, sofrimentalizar-se e, por fim, ocultamentalizar-se. Total depravação. Desordem quedalística e idética. Por isso é impossível. Nessa relação fenomenológica, aqui é fenomenologia pura. Realidade, eu, realidade. É impossível analisar a aptidão para existir, porque eu também, enquanto times e parabólica, sou uma aptidão para existir. A aptidão para existir se aplica na tripartição do ser. Tá entendendo? Porém, houve um pecado, houve uma queda. Logo, eu tenho que trabalhar esse mandatário a partir do Defteros. Ok? Então, gente, é isso. Meu muito obrigado. Até a próxima. Na próxima aula, nós iremos falar sobre um ponto muito importante, que é o terceiro mandamento da filosofia quadrante, né? Ou mandatário, que é tudo possui um horizontalismo e descobrimento. E a sufixação ontológica será justamente a circunstância, o que eu vou chamar de tritos de circunstância. Ok? Já falamos do protos, do defteros, já falamos do primeiro mandatário, segundo mandatário. Agora vamos falar do terceiro mandamento e do tritos circunstancial, que também é muito importante, onde eu vou fazer também, continuar fazendo uma análise da filosofia madridista, da Escola de Madrid. Ali o Zubiri, Ortega y Gasset. Vai ser muito importante aqui nessa ideia da circunstância e o tritos. E, claro, o mandatário da horizontalidade, ou horizontalismo e descobrimento, que vamos perceber aqui a potência da fenomenologia do Russell. Então, gente, meu muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.